Oi, gente, bem-vindos aí a mais uma videoaula da Engenharia Ambiental. Nós estamos aí no módulo 2, continuando nossa videoaula sobre o meio água. Então, vamos continuar a nossa videoaula aqui a partir da poluição da água, foi onde nós paramos no último vídeo. Então, introdução de resíduos na forma de matéria ou energia, de modo a torná-la prejudicial às pessoas e a outras formas de vida, ou imprópria para um determinado uso, vai ser o conceito de poluição de água. Então, quando a poluição da água vai resultar em qualquer prejuízo à saúde humana, a gente vai dizer que essa água está contaminada. Se a água está poluída ou contaminada, ela perdeu as propriedades naturais da água que a gente já mencionou no vídeo anterior, Todas aquelas propriedades da água que a gente falou na última videoaula. Se a gente alterou essas propriedades naturais, a gente vai dizer que essa água está poluída ou contaminada. Quais são as fontes de poluição da água? Os poluentes, eles podem alcançar as águas superficiais ou subterrâneas. Quando a gente fala de água, a gente não pode esquecer das águas subterrâneas, que aí 30% da nossa água doce disponível são águas subterrâneas, Então, quais são as fontes? Lançamento direto de poluentes, Como, por exemplo, despejo de esgoto inadequado. E a gente vê muito no Brasil esse lançamento direto de esgoto, ou outros resíduos líquidos. Precipitação, quando a precipitação já vem contaminada. Escoamento superficial e infiltração, E aí a gente tem o lançamento direto também aqui nessa foto. A gente vê também de derrame de óleo, que aconteceu muito. A gente viu aqui no Nordeste essas manchas de óleo todas nas praias, do ano passado e no início desse ano. Então, essas fontes de poluição da água, elas podem ser pontuais, Então, a poluição vai ocorrer de uma forma concentrada em um local determinado, como acontece aí com a disposição final de esgoto, que vem numa tubulação emissária de esgoto, e despeja tudo ali naquele ponto, de forma concentrada, e até de galerias de águas pluviais, que geralmente, o nosso sistema de saneamento é para ser separador absoluto aqui no Brasil, ou seja, a gente tem uma rede de água da chuva e uma rede de esgoto, elas não devem se misturar, Muitas das vezes elas estão misturadas, de forma ilegal. E às vezes a própria água da chuva, como eu mencionei, por precipitação, ela já está contaminada ou poluída, Não tão poluída, não tão contaminada quanto os emissários de esgoto, mas também está. Então, essas são formas pontuais de fontes de poluição de água. A gente também pode ter formas difusas, de fontes de poluição de água. Quando ocorre, a poluição ocorre de modo disperso e não determinada a um ponto específico. Essa é a mais perigosa, essa fonte de poluição, porque a gente não tem como, a fiscalização dela é muito mais difícil, de ser feita. Apesar de que a pontual teria uma fiscalização mais fácil, a gente sabe que a fiscalização aqui no Brasil principalmente nosso ponto fraco em fiscalização, Nossos problemas de saneamento são inúmeros. Mas se houvesse a fiscalização, as fontes de poluição de água difusas são mais difíceis de detectar, Por quê? Ela vai ocorrer aí com a água do escoamento superficial ou de infiltração. Então, tudo que tem de poluição no solo, a água da chuva vai arrastar para o recurso hídrico ou vai infiltrar pela terra e vai
e vai contaminar águas subterrâneas. Então, fontes de poluição de águas superficiais. Vamos separar aí as águas superficiais das subterrâneas. A gente vai ter principalmente, né, o esgoto doméstico e o esgoto industrial. Como eu falei para vocês, é a forma mais comum. Tenho certeza que muitos de vocês já viram, né, essa fonte pontual aí dos esgotos domésticos e industriais. Nos nossos recursos hídricos. Quem não viu, sentiu o cheiro. Águas pluviais. Aqui em Fortaleza a gente vê muito resíduo sólido e lixo, né? Por exemplo, agora eu moro aqui do lado do campus do PC. Nesse tempo de pandemia, não só durante a pandemia, mas desde o início do ano, não sei se vocês viram, mas tem um problema de eutrofização, um problema de macrófita nessa lagoa aqui do PC. E além das macrófitas, né, que estão tomando conta da lagoa, a gente tem também entre as plantinhas muito, muito lixo. E aí tem uma mistura, né, da lagoa, as garças agora que estão lá, o lixo que não dá pra gente saber, tem tanto isopor lá que não dá pra fazer. Às vezes a gente confunde as garças com isopor, né, com os pontinhos brancos. E saco plástico, demais. A gente vê muito isso nas nossas cidades. Outra fonte de poluição das águas superficiais, pesticidas e fertilizantes. Os pesticidas e fertilizantes são uma das causas da eutrofização e do crescimento das macrófitas, né, que eu acabei de falar. Porque, lembrando lá do ciclo do nitrogênio, eles têm os nutrientes limitantes para que essas plantas cresçam. Né? Então, quando num solo tem muito pesticida e fertilizante, vem a água da chuva e carrega esses nutrientes para o recurso hídrico. Né? Então, os pesticidas e fertilizantes também são fonte de poluição de águas superficiais. Os detergentes, que a gente viu lá que são tensoativos, vão comprometer a tensão superficial dessa água. Precipitação de poluentes atmosféricos, né, sobre o solo ou a água, né, que é o que vem carregado já na chuva, e o carreamento de solo ou erosão, quando tem erosão do solo que é levada e carregada pela chuva para esse recurso hídrico. Então a gente tem aqui nosso recurso hídrico aqui no meio. E nós vamos ter fontes localizadas de poluição das águas superficiais. Né? Aqui perto dos centros urbanos, a gente vai ter fontes dispersas. Né? Toda a poluição que está aqui nesse solo, todo poluente, né? Fertilizante, tudo isso, pesticida, vai ser carregado pela chuva e vai entrar no nosso recurso hídrico. Fontes localizadas, a gente tem esgoto industrial, temos esgoto doméstico, estações de tratamento de águas residuais, né? Esses aqui vão ter, se feito corretamente, eles vão ter um despejo em ponto localizado também, preferencialmente obedecendo os limites de despejo de efluentes, né? Aqui na agricultura e na pecuária, tudo que tem nesse solo de pesticida, de fertilizante, tudo vai ser carreado pela chuva para o nosso recurso hídrico, né? Todas as fontes poluentes. E no caso das águas subterrâneas, quais são as nossas fontes de poluição? São praticamente as mesmas, mas a maneira como elas chegam na água subterrânea é um pouco diferente, né? Quando o solo, quando os esgotos são infiltrados pelo solo, existe um tipo de esgoto que vai ser
colocado diretamente no solo, né? Um tipo de tratamento. Quando feito inadequadamente, ele vai infiltrar esgoto para águas subterrâneas, né? Quando tem esgoto disposto no solo. Infiltração de lixiviado de depósitos de resíduos sólidos no solo, ou seja, toda vez que a gente coloca resíduo sólido diretamente, sem ser no aterro sanitário, né, que tem impermeabilização, quando a gente coloca o resíduo sólido ou lixo de qualquer forma ali no solo, matéria orgânica vai começar a se decompor, ela cria aquele líquido que a gente chama de lixiviado. Esse lixiviado, ele vai infiltrar no solo e vai contaminar a água subterrânea. Infiltração de água superficial poluída, né? A água que já está ali superficial no solo já veio poluída, ela infiltra também no solo poluído, né? Vazamentos de tubulações ou depósitos subterrâneos, né? A gente sabe que as tubulações estão todas enterradas. Quando há vazamento, por exemplo, em tubulação de esgoto, né? Esse esgoto vai infiltrar ali todo no solo. Intrusão de água salgada também vai poluir a nossa água subterrânea, né? E a infiltração de resíduos de outras fontes, por exemplo, cemitérios. A gente nem pensa nisso, né? Cemitérios vai ter uma decomposição da matéria orgânica ali também, que vai ser infiltrada pelo solo, minas e depósitos de material radioativo, né? Tudo isso vai ser fonte de poluição de água subterrânea. Então aqui na nossa figura já ficou um pouco mais complexa, né? Porque a gente precisa ver embaixo da terra. Então a gente vai ter pesticidas, salinização, posto de abastecimento de combustível, tem o mar, né? Poço para resíduos líquidos perigosos, fossas sépticas, tudo que vai infiltrar, né? Então o esgoto que é disposto no solo, fossa séptica que está enterrada, as tubulações enterradas, aterro que não é sanitário, está infiltrando para o solo. E aqui no nosso solo a gente vai ter os aquíferos, né? E a nossa água subterrânea que vai ser toda prejudicada por esses poluentes que infiltram no solo. Tanque de resíduos, etc. Os pesticidas também continuam aqui, né? Por aí vai. Fontes de poluição das águas meteóricas. E aí a gente falou muito disso nos nossos ciclos biogeoquímicos, né? Tudo que a gente coloca aqui no ar, como o nosso SO2, o NO2, né? Tudo que está na atmosfera, na hora em que houver a precipitação, a gente vai ter uma contaminação da água de acordo com o que tem na atmosfera. Então, né, por exemplo, nessas chaminés, né, das indústrias, etc., que vão ser responsáveis pelas emissões aqui do SO2 e do NO2, né, elas precisam estar abaixo da altura efetiva de liberação, que é onde tem a nossa corrente de vento, para evitar justamente que essa precipitação venha em forma de chuva ácida, né? E aí a gente tem uma fonte de poluição das águas meteóricas. Então, quais são as consequências da poluição da água? Elas podem ser de caráter sanitário, ecológico, social ou econômico, né? Primeira coisa, a gente vai ter o prejuízo aí dos nossos usos da água. A água, ela é um veículo de transmissão de doenças, né? E a gente precisa da água para sobreviver. A partir do momento que a gente altera essa qualidade da água, a gente vai começar a prejudicar o nosso próprio consumo.
vai agravar o problema da escassez de água de boa qualidade, né, que é o que a gente precisa para consumir. Vai elevar muito o custo do tratamento da água, porque a gente vai ter que tratar essa água para ser consumida para abastecimento humano. E o assoreamento dos mananciais. O que é o assoreamento dos mananciais? É quando lixo ou erosão, a terra, se acumula na seção desse nosso recurso hídrico, do nosso manancial. Ou seja, se ele tinha uma seção onde a água passava, essa seção diminui, né? Porque lá no fundo vai ficar todo o lixo, toda a poluição que é trazida para esse manancial. Então a gente tem uma redução aí do espaço da água, porque essa poluição ocupou todo o espaço que antes era da água e agora está para os poluentes. Então a gente vai ter também uma desvalorização das propriedades marginais, ou seja, todo mundo que está vivendo ali à margem dos mananciais, né, de algum recurso hídrico, se esse recurso hídrico está poluído, há imediatamente uma desvalorização dessas propriedades, né? A gente obviamente vai prejudicar a biota aquática, né? Todo ser vivo que mora naquele recurso hídrico vai ser prejudicado. A gente tem o problema da eutrofização, que eu já falei sobre ele, vai degradar toda a paisagem e vai ter impactos sobre a qualidade de vida da nossa população.